Matheus Lucas mandou dezão. Palmeiras tem Mundial, sim. E Sergião, quando vê o Felipe andando pelos corredores do Flow, fala pra ele que o pessoal da logística quer conhecer o Ciência Sem Fim. Grande abraço. Vê quem? O Felipe do Felipe Mid, deve ser, né? Acredito que sim. Tá, o pessoal da logística lá do Felipe Mid. O senhor Costa, não vou falar seu primeiro nome, tá? Senhor Costa. Mandou cincão. Boa noite, Sergião, Ned e Enéas. Não. É muito engraçado porque eu sempre acho engraçado as pessoas dizendo que eu pareço com Enéas, mas eu não acho muito, sabe? Não. A única coisa é que a gente tem barba e usa óculos. E é careca. Só, né? Só O isso. resto, nada a ver, né? O pior é que, cara, qualquer pessoa que tem essas 3 características, as pessoas dizem, olha tu, Davi. Ele Não tem nada a ver. Astrofísico? Físico. Físico. Ah, é? É. Físico, médico, ele tinha umas 4, 5 faculdades. Enéas era um cara muito inteligente, Isso. cara. Davi, você que trabalha com educação de ciência, qual sua opinião do rumo que deveria tomar o ensino desta área no Brasil? Caramba, que pergunta, né? O pessoal aí manda bem. Qual o rumo que deveria tomar? Cara, quem sou eu, né, pra dizer, mas eu acho que é legal as pessoas aprenderem ciência com coisas que fiquem mais, assim, interessantes, né? Eu acho que se a gente pensar a ciência de uma maneira mais interessante, mais, assim, mais prática, que tenha, por exemplo, sei lá, um storytelling, que tenha algum experimento, que tenha uma... Enfim, são coisas que têm limitações, né? Porque isso exigiria um novo currículo não só para alunos, mas para professores. E exigir talvez material escolar diferente. Mas eu acho que é interessante isso, sabe? Algo que não seja tão focado em decorar coisas. Eu acho que isso foi, por exemplo, uma coisa legal do Enem, né? Eu não fiz Enem, eu não sou tão jovem assim. Eu fui, acho que a última turma que não fez Enem. Se eu tivesse um ano a menos, eu teria feito Enem. E aí o Enem, ele, tipo, pelo que eu sei, ele tem essa pegada mais assim de você pega o que você sabe e tenta resolver um problema, sabe? Você pega informações e tenta sabe, com as próprias pernas chegar em algum resultado, sabe? Em vez de você puramente jogar coisas numa prova, decorado. Eu acho isso interessante. Sim, isso aí é mesmo. Matheus Lucas mandou cincão. Ele colocou entre parênteses, finalmente uma explicação, acredito que sobre a questão do sobrenome. E ele pergunta, em quais hipóteses seria possível o enredo do Jurassic Park? Mosquito no âmbar ou seria mesmo uma teoria impossível? Cara, já tem um vídeo, você fez um vídeo disso, né? Eu acho que eu tenho um vídeo disso. E assim, em resumo, o âmbar, ele não é bom assim em guardar o DNA. O DNA, a cada 500 anos, ele perde metade da informação dele. Isso aí. Então, passa 500 anos, perdeu 50%. Aí passa 500 anos, pega 50% do que sobrou, então fica só 25%. E assim vai indo aí até que você não tem mais nada. E aí você pensa, beleza, então animais que foram extintos há 500 anos é tranquilo reviver. É o caso, o Pirula teve aqui, a gente falou do mamute. O que você acha do mamute lá? Cara, o mamute é possível porque é engraçado pensar, mas o mamute ele não foi extinto há tanto tempo assim, né? Eu acho que os últimos indivíduos de mamute foram numa ilha no norte da Rússia. Isso, sabe? Isso mesmo. E foi uma ilha que foi... que os seres humanos chegaram lá há coisa de 2, 3 mil anos, né? Tipo assim, existia pirâmides do Egito, sabe? Existia coisas assim que... Enfim, são coisas modernas já, né? Foi há pouco tempo. E se for nas condições certas, né? Se for congelado e tal, tem limitações, né? A não ser que fosse num zero absoluto, que não vai acontecer nunca aqui na Terra, pelo menos. É possível, cara. Você tem por muita sorte, um DNA bem preservado no gelo e você conseguir algumas coisas. Algumas coisas. Agora, você reviver um mamute, porque por mais que você tenha o DNA completo de um mamute, você não tem um mamute.
Então, mas eu acho Você precisa de um mamute pra gerar um mamute. Mas eu acho que eles iam completar com o elefante, né? Acho que o Pirula falou, né? Porque, segundo ele, existe uma espécie de elefante que é muito parecida com o mamute. Não é, tipo, pegar qualquer elefante, mas parece que existe uma... Mas ele ia usar isso pra complementar o resto do DNA? Isso. Mas ele ia conseguir gerar o mamute? Eu não sei. Parece que tem esse projeto aí, né? Que é o projeto gerar o mamute. Ainda não é algo que eles descartaram. Mas assim, se o ser humano descobrir como cria mamíferos em útero artificial, aí beleza. A gente não sabe ainda. Mas é possível. Eu acho que... Eu não sei quais são as implicações éticas também disso, porque... Sim, é isso aí que nós falamos, isso mesmo. Porque assim, se você parar bem pra pensar, o mamute, ele é um animal que não é da atualidade. Então você trazer um animal... uma espécie que não está adaptada à realidade hoje, significa que ele vai ter que ficar para sempre em zoológico e tal, e talvez ele sofra um pouco com isso. Não sei se a temperatura de hoje é a ideal para ele, sabe? Por mais que você possa simular as coisas. Mas se você conseguisse... Isso fica mais claro com animais mais antigos, né? Mas, por exemplo... Se fosse possível, por um passe de mágica, tu reviver um dinossauro exatamente como ele era. Cara, são dezenas, às vezes centenas de milhões de anos. O mundo era completamente diferente. Inclusive, taxas de oxigênio, né, do mundo. Então, a atmosfera era outra, né? Era outra. Então, tipo, se você reviver um animal exatamente, o que não é possível, né? Mas se fosse você reviver exatamente um dinossauro como ele era, ele é um animal que vai sofrer pra caramba. Por mais que você consiga simular as coisas, é difícil, porque o oxigênio é diferente, a composição da atmosfera é diferente, a comida que ele comia era uma espécie que estão todas extintas agora, provavelmente. Então, é complexo. Eu acho que... Inclusive, eu falo disso num vídeo, que eu encontrei um título maravilhoso, que é ilegal ter dinossauros. Porque é ilegal porque... Nesse sentido, entendeu? Tipo, seriam maus tratos animais, entendeu? Entendi. E outra, você cria, entre aspas, criar um animal pra você criar ele enjaulado pra sempre. Sim, né? E ele não tem possibilidade de viver fora. Exatamente, porque não existe essa possibilidade. É algo que seria criado pra viver preso. Mas voltando ao Jurassic Park, cara, pra quem é da época lá, né? A premissa era maravilhosa, e para quem não lembra, alguns anos antes de sair o filme, eles tinham descoberto, né, um mosquitinho no âmbar. E o autor do livro, né, pegou essa ideia, que é fantástica mesmo, né? Imagina que o mosquito picou o dinossauro, ficou ali. É muito legal a ideia. É sensacional, né? A premissa é muito massa. É um negócio sensacional. Mas o problema, minha bronca... Vamos ver o que o Davi fala. Minha bronca com o Pirula, cara, é que ele acabou com a nossa infância. Olha o corte, Brunão, a treta e Pirula. Quando ele inventou, cara... Porque os dinossauros do Jurassic Park eram muito legais, cara. Mas depois inventaram que tinha pena, né, cara? Inventaram, né? Vieram com esse papo aí, né, cara, que tinha pena. Cara, é foda. Mas eu acho que isso acrescenta uma beleza interessante neles, né? Porque... Sim. Eles têm penas, então eles têm cores, então eles podem ter comportamentos de acasalamento, que eles usam essas penas, que eles fazem coisas. Tem muita coisa que a gente não sabe, né? O registro fóssil é só uma pecinha de um quebra-cabeça, né? Então a gente tem que pressupor muita coisa. Então, sabe, você saber o comportamento, as cores, a dinâmica que era a vida naquela época, a gente nunca vai saber. E eu fiquei muito triste no dia que eu percebi isso. Mas é verdade. E pro 1 eles não tinham essa pesquisa ainda, né? Não, aí depois que evoluiu, descobriram, né, o fóssil de uma pena de dinossauro, e aí começou toda a história, né? E uma das... Archaeopteryx. Uma dos inícios de Jurassic Park que eu acho mais legal é do Jurassic Park World, que eles filmam um pé que você lembra do comecinho? Qual que era? Como é que era? Que é um pé no gelo assim. E aí você tem certeza que é um pé de dinossauro. Só que na hora que a câmera abre é uma pomba. Porque dá o zoom, é igualzinho. É igualzinho. Você vai pensar, caramba, o dinossauro tá na neve. Não, na hora que abre é uma pombinha, cara. Que eles começaram, né, a colocar isso. E é muito engraçado mesmo, porque tem tudo a ver depois que você percebe que aves e dinossauros tem tudo a ver, sabe? Exato. Tem gente que estuda o caminhar de alguns dinossauros com galinhas.
hoje. Porque eles têm estruturas que são parecidas e o jeito de andar poderia ser parecido também. Então é muito engraçado pensar, por exemplo, que um Tiranossauro Rex é mais aparentado com um pombo do que com um crocodilo. Exatamente. É exatamente isso.